Muito bem, vamos voltar à nossa aula. Nós estávamos falando sobre PDP e uma vez que é realizadas as medições, o software do programa de varredura vai gerar para você uma série de arquivos, e aí com esses arquivos você consegue alimentar o sistema de planejamento. É claro que você não vai medir PDP, alimenta o sistema de planejamento. Mede perfil, alimenta o sistema de planejamento. Não. Você mede tudo de uma vez e aí depois você vai fazendo a alimentação individualmente. Mesmo porque a parte de cálculo só funciona quando 100% está alimentado. Vamos ao teste 5. No teste 5, e agora vamos colocar aquele meu velho laser. Tá. Analisando as PDPs de 6 e 15, qual seria a melhor energia para o tratamento de próstata? Isso aqui eu já havia falado anteriormente, mas vamos lá de novo. Ele te dá dois gráficos, né? O de 15 e o de 6. E aí, quando você presta atenção nesse gráfico, o que você tem que ter em mente é o seguinte: a energia de 15 ela é mais penetrante, né? E se você observar por esse gráfico, você analisa essa curva na profundidade de 15 do fantoma d'água, a gente tem uma intensidade, né? Um valor de dose entre 55 e 60, não é? Isso para a energia de 15. Quando a gente vai para a energia de 6, essa mesma profundidade, ela tem uma intensidade de dose, tem um valor de dose entre 40 e 45. Então, um feixe de 6 mV, que é menos penetrante, ele vai entregar uma menor dose na profundidade de 15 quando comparado ao feixe de 15. Como que eu faria para compensar isso? Se eu só tivesse o feixe de 6, eu teria que aumentar a unidade monitor. Aumentar a unidade monitor seria equivalente, em termos no uso de radiodiagnóstico, por exemplo, a você aumentar a exposição do paciente, né? Que já que está chegando menos dose, se está chegando menos dose, o que eu faço para compensar? Você aumenta a unidade monitor. Sempre quando for para compensar, quando tiver menos dose, você aumenta a unidade monitor, certo? Quando tiver mais dose, aí você diminui a unidade monitor. É sempre essa análise que a gente faz em termos de aceleradores lineares. Então, a minha resposta para você nesse teste 5 seria o uso da energia de 15 mV, porque ela é mais penetrante, né? Ela tem uma maior intensidade, e eu provavelmente com a energia de 15, provavelmente não, com certeza, eu teria menos unidade de monitor quando comparado à energia de 6 mV. Então aqui a gente tem uma tabela do controle de qualidade anual, certo? Quando a gente tem uma medida de curva de PDP clássica, a gente tem a medida em diversos pontos, que gera para a gente uma tabela que eu mostrei para vocês nos slides passados, né? Tem essa tabela aqui, uma tabela que é gerada, e essa tabela ela gera esses gráficos bonitinhos aqui, certo? Quando você vai fazer o controle de qualidade anual, você não precisa fazer a medida em todos os pontos. Imagina uma coisa: vou colocar a câmera no ponto 0. Vai lá, faço uma medida. Agora eu desço 0,1 centímetro. Meço.
desço 0,1 centímetro, meço. Isso de 0 a 30 centímetros vai dar em torno de 300 medidas. Isso para um gráfico. Então você ficaria um dia para medir um gráfico. Se você fosse medir isso descendo ponto a ponto, né? Bom, isso não é ideal. Não é ideal e seu controle de qualidade anual duraria, sei lá, uns 5, 6 dias. O que se faz na prática é pegar a medida em 5 profundidades, ou seja, a profundidade de 1,5, que é a profundidade de máximo, a profundidade de 5 centímetros, 10 e 20 centímetros, considerando a profundidade de 1,5 como a profundidade de máximo para o feixe de 6 mV. Se fosse um feixe de 15 mV, teria que ser uma outra profundidade de máximo que não seria esse 1,5 centímetros. Ok? Provavelmente seriam 3,5, 3,8, como eu já tinha falado anteriormente. Mas essas outras profundidades aqui você pode manter. Então você fez uma medida, geralmente você faz 2 medidas e a terceira medida é a média. Então aqui você faz essas medidas, né? Por exemplo, deu 9,085 nanocoulombs e isso corresponde a 100%. Então você, por exemplo, se a medida padrão for essa, você vai colocar 9,086 sobre 0,86. 9,086 sobre 9,086. Isso vai dar 1. 1 na porcentagem é 100%. Quando você vai para 5, aí você já tem esse valor aqui. Sei lá, vamos colocar esse último valor, 7,888. Aí o que você faz? Você faz a razão entre 7,888 e 9,086, né? Isso vai dar 0,868. Multiplicando por 100 na porcentagem, isso é 86,8. E aí aqui você sempre vê o que você mediu no dia do seu anual e você compara com o que é utilizado. O que é esse utilizado? É o primeiro controle de qualidade que você fez, foi o seu baseline. Então você sempre compara com baseline, ok? E aqui tem a condição de desvio. Esse desvio ele deve ser 1% para mais ou para menos, ou seja, 2% global, não é? Aqui a gente tem o procedimento anual, não é? Isso aqui para percentual de dose profunda, o TMR, então 1% mais ou menos 1% do baseline. Essa é a tolerância estabelecida no protocolo TG 142. Então, para a gente finalizar a parte de PDP, e isso pegando a tabela do TG 142, que é o 142 não, do TG 106, que é o TG da Associação Americana Padrão para comissionamento, a gente tem que essa PDP, né, ou TMR, ela pode ser medida para os campos 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim sucessivamente até o campo 40 por 40. Tá legal? Então é isso que significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente até 40. Isso aqui na verdade é a abertura de campo quadrado. 1 significa 1 por 1. 10 significa 10 por 10, 15 significa 15 por 15, 40 significa 40 por 40. Então, a medida de PDP vai contemplar todas essas aberturas de campo. Por isso que o processo de comissionamento é demorado mesmo, tem que ser.
Tem outros fatores aqui, mas à medida que a gente for passando os slides, eu vou explicando cada um deles e eu vou sempre trazer essa tabela de comissionamento de volta para a gente reanalisar. Então agora a gente vai para o perfil do feixe de radioterapia, importantíssimo, ok? Bom, então essa é a figura, esse é o formato do perfil em radioterapia, certo? Agora a câmara de ionização, ela não vai mais passear em profundidade. A câmara de ionização, ela vai passear em lateralidade e longitudinalmente, né? Longitudinalmente e lateralmente, certo? E isso vai nos dar como que o feixe se comporta nessas condições de lateral e longitude. Então o formato da curva que a gente tem que ver, que a gente tem que perceber é este formato de curva. Qual é a definição, qual é a explicação para esta curva? Bom, em radioterapia é desejável que o feixe seja uniforme. O que é uniforme? Que tenha um único valor, nesse caso, de dose ao longo de lateralidade, né? Ao longo do movimento da câmara de ionização. Isso aqui, quando a dose começa a cair, significa que a câmara de ionização chegou no limite da abertura do colimador, tá? Mas quando ela chega próximo da abertura do colimador, que nesse caso a abertura do colimador está para a abertura desse colimador, eu estou dizendo aqui em cima, ó, é para o campo 10-10, certo? Se é 10, é menos 5 para um lado e mais 5 para o outro. Você vê que quando vai chegando próximo do menos 5, vamos analisar o menos 5 nesse caso, esse valor de dose ele começa a cair, né? Começa a diminuir a intensidade do sinal da câmara. E aí passou do 5, a gente tem uma queda abrupta, né? Que vai, o objetivo dessa queda abrupta é levar essa dose a zero, mas isso não acontece porque na radiação ionizante a gente tem um feixe de megavoltagem, a gente tem uma física muito complexa ali para levar essa dose a zero. A gente tem um feixe de megavoltagem de 6 MV, a gente tem um colimador que é feito de um material chamado tungstênio, então a gente tem várias interações ali, tem radiação de fuga, tem espalhamento no ar, tem o espalhamento do próprio colimador. Então isso acaba resultando nessa queda abrupta, mas não total, e essa dose chega ao valor próximo do zero, mas nunca zera. Nunca zero. É isso que acontece no perfil de dose. Então, na outra abertura de campo, a gente pode observar que é praticamente um espelho da primeira, né? E aí você, quando chega ali no mais 5, essa dose começa a cair mais vagarosamente. Chegou no limite da abertura de campo, ela tem uma queda abrupta. Nessa queda abrupta, a gente tem aqui que essa é chamada região de penumbra, que a gente vai falar nos próximos slides. O desejável de um perfil é que ele fosse desse jeito, conforme descrito nessa figura verde. Então, o desejável do perfil era que no limite da abertura de campo, mais 5 ou menos 5, a gente tivesse 100% de dose, sem ter essa caída que a gente tem no perfil real. E quando passasse o limite da abertura de campo, que essa dose caísse
como uma linha reta para zero, né? Como uma linha reta para zero, e a mesma coisa ocorre lá no menos 5. Mas isso não acontece no real. O real que acontece é que, exatamente por aquelas questões que eu tinha falado para você, a dose não cai a zero, porque a gente está falando de radiação ionizante. Nem se isso fosse um feixe, por exemplo, de, sei lá, 200 kV, essa dose poderia cair a zero, né? Aqui a gente tem um traçado de reta que vai nos definir esse ponto aqui como eixo central. Geralmente esse ponto do eixo central é o nosso 100%. Assim como na PDP a gente tem que ir na profundidade de 1,5 é o nosso 100%, no perfil ali no eixo central do feixe está o seu 100%. Então todas as medidas vão se relacionar percentualmente com este valor que é medido no eixo central, certo? Na abertura de campo, como você pode ver, a gente tem uma peculiaridade. A gente, por vezes, tem que compensar essa quedinha aqui de dose nas aberturas de campo. Então, o que se faz geralmente no planejamento de radioterapia é que quando você tem abertura de campo 10-10, aquelas bordas elas podem receber até 10% menos de dose, não é? Então é isso que eu escrevo aqui. As bordas de campo podem levar a uma menor dose. Por quê? Porque a câmara de ionização está se aproximando do fechamento da abertura do colimador, então ela começa a perder sinal, não é? A mesma coisa vai acontecer no tratamento real. Ali no limite da abertura de campo anatômico, quando a dose estiver chegando no limite dessa abertura, a dose vai diminuir a intensidade ali. Então a câmara de ionização é a resposta do tecido, é o que vai acontecer na real, né? Vai perder a dose. Como que você compensa? Então geralmente você tem uma margem de abertura de campo, certo? Isso aí depende de cada operador, não é? Mas o fato é que se você colocar uma abertura 10-10 para fazer um tratamento 10-10, pode ser que você esteja subdosando as bordas, não é? Como que você compensa essa subdose nas bordas? Ou você diminui a prescrição, só que se você, por exemplo, você poderia prescrever na curva de 90%, ao invés de prescrever na curva de 100%. Qual é o problema de fazer isso? Nenhum. Só que quando você prescreve 90%, aqui vai chegar, aqui passa a chegar a 100% na borda, e aqui no meio passa a chegar a 110%. Ou seja, quando você coloca no limite da abertura de campo e prescreve numa curva menor, você está aumentando a dose ali no centro. Se você interpretar que ali no centro é tumor, e tumor você tem que arrebentar, ok. Mas o que é feito geralmente é colocar uma abertura de campo maior do que a abertura que foi desenhada. Então, para esse caso do campo 10-10, a gente colocaria uma abertura 10,5 ou 10,7, pediria para o sistema calcular e veria o que aconteceu com essa borda de campo, certo? Então, isso aqui é uma coisa que não dá para você, não dá para acertar, não tem como. Ou você acerta na prescrição,
ou você acerta fazendo um limite de campo maior, ok? Então, da simetria e planura, também a gente tem um controle de qualidade diário que é feito pelo PTW Quick Check. Quando você posiciona lá, você faz uma abertura de campo 20 por 20 e ele mesmo já faz um cálculo de planura e simetria. O que é planura? O quanto esse feixe é plano. Existe um cálculo para isso. E simetria, o que tem de um lado tem que ter do outro, né? O perfil ele poderia até ser feito com o meio perfil, né? Mas você tem que ter uma coisa de um lado e a mesma coisa do outro, ok? Então esse é um teste de controle de qualidade. O tamanho de campo dosimétrico eu já havia falado para vocês, né? É o menos 5 mais 5, que para esse caso é o campo 10-10. Aqui, nessa região, a gente tem a chamada penumbra. A penumbra quando a gente tem essa abertura de campo, a gente tem uma dose intermediária que vai do 90 a 10. Existe a chamada penumbra 90-10 e existe a chamada penumbra 80-20. Eu vou falar especificamente sobre a penumbra 90-10. Bom, o fato é que se isso fosse uma abertura de campo para tratamento do tumor, o tumor estaria recebendo toda a dose necessária para o tratamento, certo? Mas isso tem um preço. Alguns centímetros além do tumor, a gente tem uma dose que é quase uma dose de prescrição, que é uma dose intermediária. Não tem como você tirar essa dose intermediária. E é essa dose intermediária que possivelmente chega, possivelmente não, que com certeza chega nos órgãos adjacentes radiosensíveis. E é difícil você controlar isso. Mas isso é quase impossível de você não ter. E aí até teve um dos testes que a gente fez que essa penumbra ela pode ser grande ou pode ser pequena. No caso, essa penumbra ela é bem apertada, ela é bem pequena, porque ela é de um acelerador linear e o ponto focal, a fonte, é como se fosse um ponto mesmo. Esses aceleradores mais modernos, especificamente da Varia, que é o que eu estou falando, eles são projetados para terem uma penumbra menor possível. Então isso aqui já é um apertado. Ao passo que se fosse uma fonte grande, como uma fonte de césio, isso aqui seria muito, muito maior, né? Seria muito mais... não teria uma inclinação quase reta, né? Ele seria uma inclinada assim. E sendo inclinado desse jeito, um pouco mais angulado, se fosse desse jeito, o que isso significa para a gente? Que muito mais órgãos adjacentes radiosensíveis receberiam essas doses intermediárias. Isso é muito ruim para o tratamento radioterápico, visto que um tratamento radioterápico não é só a prescrição, não é só a cobertura do alvo, é sim poupar esses órgãos adjacentes radiosensíveis. Então aqui a gente tem uma série de perfis que são feitos para o campo 3-3, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 20-20, 30-30 e 40x40. Quanto a profundidade desses perfis, o que esses perfis são, em que é feita a aquisição desses perfis, faz diferença. Esses perfis, eles foram, a aquisição dos perfis foi feita na profundidade de 1,5, que é a profundidade de máximo. Nessa profundidade, a gente pode observar
que os perfis eles têm uma espécie de chifre, né? Que são chamados de horns. Isso é uma característica marcante por a profundidade de 1,5 ter esse horn, porque à medida que você vai aumentando a profundidade, e aqui agora a gente está analisando a profundidade de 30 centímetros, mas a gente vai ter as mesmas aberturas de campos, ok? 6, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40. À medida que essa profundidade vai aumentando, a gente tem uma degradação do feixe de fótons, principalmente nas bordas, que faz que a curva fique mais peculiar, né? Em outro formato bem diferente do que da aquisição de 1,5 centímetros. Então tá lá um quadro comparativo, né, entre uma aquisição feita na profundidade de 1,5 e uma aquisição feita na profundidade de 30 centímetros, mostrando o que acontece nas bordas, né, quando você tem esse aumento de profundidade, né, mostrando que há uma degradação do feixe nessa região de bordas. Por isso que na profundidade de 1,5 tem as horns, né, porque as horns foram projetadas, na verdade, dosimetricamente, já prevendo que quando chegasse nessa profundidade que teria essa degradação energética. Voltamos à nossa tabela de comissionamento e agora a gente tem ali as outras profundidades, né? É importante ressaltar para vocês que agora a gente está no perfil, né? Que esses campos 1, 2, 3, 4, que na verdade é o campo 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Geralmente a gente utiliza esse comissionamento desses campos para as técnicas de IMRT, porque a técnica IMRT eu já tinha falado para vocês, existem muitas modulações, existem muitos subcampos que são campos pequenos, e aí você tem que ter essa alimentação de campos pequenos para poder contemplar esses subcampos que possivelmente vão ser gerados como uma solução, tá certo? A partir do 5 até o 30, 5x5, 6x6, assim sucessivamente até o 30x30 são os campos tradicionais, e o 40x40 é o campão aí da radioterapia, tá certo? Então tá lá todas as medidas que foram feitas, né, até agora, PDP nas aberturas de campo que foram dadas, perfil na profundidade de 5, perfil na profundidade de 1,5, perfil na profundidade de 5, de 10, de 20, de 30 centímetros e o perfil diagonal para o campo 40x40. Bom, esse perfil diagonal, alguns sistemas de planejamento pedem esse perfil diagonal. Ele te dá abertura total do feixe, né? Você vai ter que colocar o campo 40x40 e dar uma rotacionada no colimador 45 graus, né? E aí você vai colocar esse perfil diagonal. Então você vai pegar toda a extensão da abertura de campo, tá? Você tendo toda a extensão dessa abertura de campo, você vai poder fazer uma medida global. E essa medida global geralmente é usada
para fazer uma espécie de modelagem matemática do chamado filtro achatador. Lembra? Eu falei para vocês que existe uma peça muito importante do acelerador linear chamada filtro achatador, ou do inglês flattening filter, tá? Que é o perfil do campo. Se não tivesse o flattening filter, seria aquele chapéu chinês, né? Uma intensidade maior no eixo central, e essa intensidade ia diminuindo à medida que você ia se aproximando das bordas. Mas aí, quando você tem o flattening filter, que também é bicudo, você tem uma espécie de bloqueio nesse eixo central, o que faz com que esse feixe fique plano. Então, graças ao flattening filter, que a gente tem esses perfis aqui com uma cara de plano, certo? Então é isso, para isso que serve a medida do perfil diagonal. O fator campo em radioterapia. Bom, então, depois do comissionamento do percentual de dose profunda e do perfil, a gente vai ter o comissionamento do fator campo. O comissionamento do fator campo se dá da seguinte maneira: você faz uma medida para o campo padrão da radioterapia, que é o campo 1010, e você vai fazendo medidas para outras aberturas de campo, começando pela abertura do campo 1 por 1, né, conforme foi dado no comissionamento, 2 por 2, 3 por 3. Então você vai fazer a medida no denominador, né, a medida que foi feita para o campo 1010, e aqui no numerador, campo 1 por 1, campo 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, 10 por 10. Quando você medir 10 por 10 por 10 por 10, um número dividido por ele mesmo dá igual a